Olá, gente, como estão todos? Espero que estejam todos maravilhosamente bem, tá? Preparados para estudar hoje sobre e ter um conhecimento mais aprofundado sobre o umbral. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para explicar de uma forma mais clara sobre o livro Nosso Lar, que é esse livro que a gente está estudando, né? A parte inicial, André Luiz, ele descreve muito essa região umbralina. Então eu achei bem pertinente fazer esse vídeo e deixar assim mais vivo, mais claro o que é essa região, como que funciona lá nessa região, porque ele vai descrever em alguns capítulos do início do livro, né? Então eu vou fazer aqui um resumo geral para ficar melhor ainda, mais claro, ok? Então, é um esclarecimento maior para quem nunca ouviu falar sobre umbral, né? E para quem está no início da doutrina agora, está querendo aprofundar um pouquinho mais, né? Então, André Luiz foi um espírito que desencarnou, ou seja, morreu, e ele passou por esse período de confusão mental, né? Que é chamado esse local de transição pós-desencarne, que é chamado de umbral. Então, após o umbral, né, depois de alguns anos, ele relata que mais ou menos uma média de 7 anos ele ficou no umbral, nesse período de confusão mental, depois ele foi encaminhado para uma colônia. Enfim, o que é então este lugar? Como que ele é feito, né? Então, ele vem descrevendo, e Haroldo aprofunda ainda mais, né? Que o umbral é uma região sustentada pelas emanações mentais, pelas pessoas ou seres que lá existem. Então, se eu estou no conflito mental e o local, ele é alimentado pela energia mental das pessoas, as pessoas estão em conflito, logo, o local também será conflituoso, ok? Por isso é tão difícil eliminar o umbral. Eu sempre pensava, gente, mas eu posso orar, eu posso ajudar? Pode, mas por que é difícil eliminar esse período transitório pós-morte, que é chamado de umbral? Porque para isso, teriam todos os espíritos que estão lá, eles teriam que fazer a sua transformação moral. Eles teriam que ter conhecimento do pós-morte, saber que existe uma vida futura, que precisamos nos preparar agora. Olha só, é fácil isso? Não, nós somos espíritos, estamos caminhando agora, né? Aprofundando cada vez mais, imagina. Por quê, gente? Precisa de uma transformação moral, precisa de uma transformação verdadeira, emocional, mental, de todos os seres e os espíritos que lá se encontram. Então é fácil? Não é. E ainda fala mais, olha, como a gente sabe que a transformação moral, ela não é simples, ela não é fácil, né? Não é algo que tem como você improvisar, não é algo que você vai impor pro outro, ele vai conseguir, né? A transformação moral, ele tem que vir com despertar. Essa transformação moral tem que vir de uma forma espontânea, gente. Fruto da vontade da própria pessoa, do próprio espírito, através do livre arbítrio dele. Isso. E o que acontece? Os espíritos têm que querer sair dessa confusão mental. Ele tem que querer ir para um lugar melhor, estar mais em paz de consciência, né? Então, o que o Criador faz? Ele espera, olha que bonito isso, olha. O Criador espera a sua misericórdia infinita e de infinita sabedoria. A transformação de cada um desses seres. E quando a gente inicia, começa a manifestar um singelo desejo de melhorar, de modificar ali as suas condutas, sua vibração mental, o que acontece? Aqueles seres são acolhidos, são levados para um tratamento, é feito um soerguimento do espírito, uma recomposição, né?
É feito um tratamento de cura, de cicatrização moral e espiritual. Esse espírito que veio através de Chico Xavier relatar essa colônia no nosso lar, ele passou por isso. Após 7 anos, ele já cansado de estar ali no umbral, o que ele fez? Começou a se arrepender amargamente de tudo, tomar consciência, fazer uma prece. Aí o apoio vem, né, gente? Então, André Luiz foi descrevendo ao longo dos trechos do que ele passou aqui nesse livro sobre o umbral, né? Então, a gente percebe 2 elementos nessa descrição. O primeiro é o elemento externo e o segundo é o elemento interno. O elemento externo retrata o ambiente externo ali fora, que é um ambiente o quê? Muito triste, né? É uma região tenebrosa, muito densa. As emanações mentais têm cor, têm cheiro desagradável, tem uma densidade e elas transmitem sensações desagradáveis. É lógico, você está em confusão mental. Você não está conseguindo pensar coisas boas ali naquele momento, né? Então, aqui vem falando, ó, gera mau cheiro, causam sensações ruins de tristeza e aperto no coração, de desespero, gente. Porque são emanações espirituais, são emanações de espíritos em desespero. Espíritos que estão revoltados, que não estão aceitando a condição de estar ali, com aquele choque de realidade, né? São emanações de maldade cristalizada. Muitas das vezes, aquele espírito fez muito mal aqui, cristalizou aquela maldade de vingança, aquele sentimento, tá ali, aquela angústia, aquela coisa, né? Isso tudo deixa o quê? O ambiente mais denso, né? Que é o ambiente do umbral, realmente um lugar bem desagradável, segundo os relatos, né? Mas o maior problema é o ambiente externo? Não, de forma nenhuma. Porque o ambiente externo está sendo alimentado com os nossos psiquismos, a nossa mente. Então, qual que é o maior problema, né? Não é o ambiente externo, e sim é o que os espíritos que estão desesperados no umbral. Ou seja, são espíritos que não tinham o hábito de uma introspecção. São espíritos que não tinham hábitos de meditação, de uma oração, de conseguir mergulhar dentro de si e buscar uma melhora íntima verdadeira, gente. Chega lá num período de um conflito, de um choque de realidade, ele já não treinou isso antes, dificilmente ele vai conseguir, porque com pavor e com medo fica tudo mais desafiante, né? Então, são seres que estão tão identificados, adaptados com o exterior que a vida deles, gente, é pobre. São essas pessoas que vêm aqui, foca só em ter, esquece de cuidar do seu ser e do seu espírito. Pensa que a vida é só esse momento presente, que não tem mais nada. Quando morre e não acaba, continua, aí vem o desespero tremendo, né, nessas situações. Então, eles não têm, o que falta a esses espíritos, gente? Eles não têm espiritualidade nem religiosidade. O que seria isso, né? A religiosidade, né? É o quê? Essa conexão com Deus, independente de qual religião, é a conexão com Deus, é o hábito da oração, é o hábito de resignação aos desígnios de Deus, né? É a conformação com a vontade do Criador e um relacionamento íntimo com Deus. É aprendermos no momentos de conflito a serenar nossa mente e nosso espírito e conversar com Deus. Abrir os nossos corações numa prece verdadeira, né? Faltou também o quê? Uma espiritualidade, que é esse grau de interiorização. Eu conseguir colocar em prática tudo isso que eu estou aprendendo e que está me vindo hoje de ensinamento, né? Então,
Quando o espírito não tem isso que eu falei, né, essa religiosidade, essa espiritualidade, normalmente ele vive uma reencarnação 100% focada aqui nas coisas materiais. Os 5 sentidos dele são todos, absolutamente todos, focados nos prazeres do corpo físico, que o corpo proporciona, né? Então, essa questão de oração, de espiritualidade, eles não têm muita prática. Tem uma frase de Emmanuel, que eu vou entrar nela aqui rapidinho, que é quando ele fala assim, tá lá na série de Fonte Viva dele, os seres que estão presentes às regiões umbralinas, aos seres que estão presentes nas regiões umbralinas. Muitos espíritos durante sua encarnação estão, entre parênteses, afogados na carne, né? Então, o que é isso, gente? Quando a gente vem reencarnar, a gente se mergulha aqui mesmo, nos fluidos mais grosseiros que tem, que é o da crosta terrestre, que é o do planeta Terra aqui, nosso. Mas existe uma diferença em mergulhar, em afogar-se. Isso é bem diferente. O que Emmanuel quis dizer é que estes espíritos perderam a consciência de que são espíritos. Ou seja, estão tão focados na matéria, estão tão vivendo só essa vida, que eles perderam que o que movimenta esse corpo é o espírito e que o espírito é eterno. Então, eles perdem essa consciência, gente. Olha só. E aí se afogam na matéria, vivendo os prazeres, né? Então, esse afogamento na carne é um indício de perda de consciência. E quando esse ser chega lá no umbral, é tomado de quê? Desespero. Porque a mente dele fica... Não quer fazer a equação, gente. Existe vida após a morte, mas eu nunca parei para pensar nisso. Olha, o real, eu não morri, eu tô vivo, eu tô respirando, e começam os conflitos, porque ele não se preparou antes. Isso gera uma equação bem legal. O estado de espírito gera ambientes exterior, que é o umbral. Então, o meu estado de espírito que gera o umbral, que é o ambiente externo. E olha que legal. O umbral realimenta o estado de espírito que tá lá. Por isso que você fica meio presa ali naquele conflito, gente. Olha só. O espírito fica preso na maldade, na revolta, na falta de consciência ali presente, né? E na própria falta de não saber como orar ali, se acalmar e pedir a Deus, né? Então, sempre André Luiz, vocês podem perceber, ele tá sempre ou gritando, ou correndo, né? Fazendo todo o seu percurso exterior por 7 anos. Em nenhum momento ele para e volta o olhar para dentro. Se arrepende, faz uma reflexão íntima. Isso vai acontecer lá no final, quando ele começa a querer fazer uma prece, onde ele já estava cansado daquilo ali tudo, né? Então, isso gera uma reflexão pra gente, né? Esses passos de oração, né? Que a gente possa estar fazendo oração todos os dias. Ter horário certo mesmo para orar, se disciplinar, comprometer com isso. Segundo, o hábito de policiar, né, a mente, né, os pensamentos, os nossos desejos, as nossas ansiedades, ok? Terceiro, contato com a espiritualidade, que é esse esclarecimento, que é colocar em prática. Tudo isso junto, gente, com a caridade. Essa é uma equação sensacional para que a gente aqui agora consiga fazer diferente quando a gente desencarnar. Porque lá é a nossa verdadeira morada. Quando a gente aprende a administrar os nossos conflitos interiores aqui, a gente chega de lá mais harmonizado, dando menos trabalho.
mais desperto de consciência. Então era isso que eu queria falar sobre umbral, sobre esse estado mental, que é uma fase transitória que o espírito passa. Todos os espíritos no nosso nível de imperfeição mesmo, né? Passa por esses conflitos. A própria morte já gera isso, que é o desligar do espírito da carne, e chega lá. Se a gente ainda não está preparado, é pior ainda. Então, agradeço a oportunidade de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje, explicando um pouquinho mais sobre o umbral, que na verdade a gente vive ele aqui, em todos os momentos. Todas as vezes que a gente tem um conflito mental, a gente está passando por esse desequilíbrio mental, e aí a gente alimenta todo o ambiente em volta da gente. A gente consegue contaminar as pessoas, a gente mesmo. Às vezes a gente acaba adoecendo com ansiedade, com uma gastrite, com uma dor de cabeça, né? Então que possamos nos atentar sobre isso e procurarmos com essas 3 dicas, essas 4 chaves: oração, o hábito de assegurar o que estamos pensando, desejando, as nossas ansiedades. Terceiro, contato com a espiritualidade juntamente com a caridade. Essa é a receita para a gente já começar a praticar. Muito obrigada, gente.